Um chá de quê? Você já deve ter feito essa pergunta quando ficou doente ou precisou de algum medicamento. E é por isso que o tema do programa de hoje é chá. Como preparar e quais as orientações do farmacêutico. Acompanhe agora no Sertão Saudável. Como eu posso preparar o chá de jatobá? O jatobá é uma planta também que é muito utilizada aqui na nossa região como analgésico, como anti-inflamatório, para o tratamento de anemia, e a parte da planta que deve ser utilizada é a casca. Então nós normalmente recomendamos que se use 50 gramas da casca, que aí pode ser triturada essa planta, cortada em pedaços a casca da planta, e aí normalmente se usa essa quantidade para 200 ml de água. Mas aí a pessoa pode preparar algum punhado de casca, como normalmente se compra nas feiras livres, para 1 litro de água. E o que a gente recomenda é que essa preparação não seja utilizada por mais de 24 horas. Ou seja, preparou o chá naquele dia, ele tem que ser tomado naquele dia mesmo. Existe chá para inalação? Normalmente essas plantas que são utilizadas para inalação, elas são utilizadas para o tratamento de doenças do trato respiratório, como por exemplo uma tosse, asma, bronquite, né? Muitas pessoas também utilizam algumas dessas plantas para tratamento de insônia, de ansiedade. E normalmente essas plantas são plantas aromáticas. Então a inalação ela pode ser feita principalmente à noite, antes da pessoa dormir. E aí nós temos algumas plantas como capim-santo, como hortelã, como erva cidreira, que normalmente podem ser utilizadas. Qual é a erva mais indicada para fazer chá tranquilizante? Na cultura popular nós temos algumas plantas que são utilizadas como calmante. Então nós temos, por exemplo, a camomila, o capim-santo, a erva cidreira, que são mais fáceis de ser encontrados no mercado. Por outro lado, nós temos algumas árvores aqui da Caatinga, né, como por exemplo o mulungu, que é muito utilizado para o tratamento de insônia, para o tratamento de ansiedade, né, e os estudos realmente mostram que essa planta é efetiva para o tratamento da insônia. Por outro lado, nós temos também alguns medicamentos, como por exemplo o cava-cava, né, que o nome científico dessa planta é a pipermetístico, né, que é utilizada já para o tratamento de insônia mais grave, de ansiedade mais grave, de depressão, né? E aí esse medicamento ele tem que ser prescrito por um médico. Existe algum tipo de chá para crise alérgica? Hoje em dia, uma das plantas que são muito utilizadas para o tratamento de alergias, né, para o tratamento de inflamações, é uma planta que é popularmente conhecida como unha de gato. O nome dela é Uncaria tomentosa, inclusive já existem medicamentos no mercado, né? Esses medicamentos também estão sendo disponibilizados hoje para os usuários do Sistema Único de Saúde, do SUS, e é uma planta muito recomendada, né? Porque ela tem já vários estudos que mostram que ela ativa o sistema imunológico do nosso organismo, e aí ela pode ser utilizada para o tratamento de alergias, para o tratamento de inflamação, né? E mostra realmente que ela tem efeito nessas doenças. O chá composto por diversas ervas é mais forte do que aquele que é feito por uma erva só? Existe uma cultura popular da associação de diversas plantas, de diversos medicamentos. Nós, enquanto farmacêuticos, nós sempre orientamos a população de evitar o que nós chamamos de polifarmácia, que é usar mais de um medicamento. Então, muitas vezes a pessoa é diabética, hipertensa, é obesa e às vezes toma 6, 7 medicamentos no único dia. E aí esses medicamentos eles podem ter interação um com o outro, né? Ou um medicamento pode aumentar o efeito do outro, ou pode até diminuir, ou não ter efeito nenhum, né? Então, quando você toma muitos medicamentos, é difícil de prever o que é que vai acontecer no nosso organismo. Com a planta acontece a mesma coisa. Então, se você utiliza 2 plantas, né, há uma séria probabilidade de você ter uma interação medicamentosa, né? E aí se tiver, por exemplo, uma reação alérgica, uma disenteria, náusea, vômito, né? Se essa planta produzir esses efeitos colaterais, esses efeitos eles podem ser maiores.
e aí pode trazer danos à saúde da pessoa que está utilizando. No próximo bloco, você vai aprender a preparar o chá da folha e da casca. Não deixe de conferir. Então agora nós vamos ensinar como se preparar corretamente esses medicamentos caseiros, né? Nós vamos fazer agora 2 tipos de chá, um que é a infusão e outro que é a decocção. Então o que nós aconselhamos é que quando se usa partes moles da planta, como por exemplo a folha, como as flores, e que essas partes elas estejam frescas, estejam verdes, a maneira de preparar o medicamento tem que ser a infusão. Então essa infusão nós colocamos a folha fresca em um determinado recipiente, colocamos a água para ferver e quando essa água atingir o ponto de fervura, aí nós devemos colocar a água quente sobre a folha. E aí deve-se abafar o recipiente, que pode ser feito numa xícara em casa mesmo. Abafa-se durante 10, 15 minutos e espera a água quente fazer a extração. Depois é só coar e tomar. Quem quiser adoçar, pode adoçar, não tem problema. E essa é a maneira que a gente prepara o chá, né, que nós chamamos de infusão. Aqui nós temos uma outra maneira de se preparar o chá, que é a chamada decocção. Então, para a decocção, nós normalmente utilizamos aquelas partes duras da planta, como por exemplo a casca do caule, a raiz, a semente. Então essas partes podem ser trituradas, podem ser quebradas. E aí a decocção ela consiste em você colocar a parte da planta que vai ser utilizada junto com a água e aí levar essa água à fervura, né? E aí a gente tem a fervura durante um certo tempo de 10 ou 15 minutos, depois é só aguardar esfriar, coar e tomar. A diferença da decocção para a infusão é que normalmente você prepara a infusão para utilizar na hora e a decocção você pode preparar, guardar na geladeira e tomar ao longo do dia, sempre respeitando aqueles intervalos que de 3 vezes ao dia é o intervalo de 8 em 8 horas a cada tomada. Não esqueça de consultar um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer medicamento. Esse foi o Sertão Saudável, o seu programa de orientação farmacêutica. Até a próxima!